Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham em mais um encontro doutrinário neste mês de julho. Sob a proteção e assistência dos bons espíritos e de Deus, nosso Pai, possamos nesse momento de reflexão explanar de uma maneira tranquila e serena a temática que nos foi proposta para este momento, preenchendo nossos corações de paz, tornando possível atender às nossas necessidades de esclarecimento e crescimento moral. Ampara e guia-nos para que mantenhamos a vigilância, a prática da oração constante e assim consigamos aplicar esses aprendizados que buscamos na doutrina espírita às diversas posições da vida. Que assim seja. E hoje conversaremos sobre uma das temáticas que mais indagamos no nosso íntimo para compreendê-la. Às vezes indagamos além dele, pois que não compreendemos muitas situações a esse respeito, devido à nossa limitação enquanto encarnados. Estamos nos referindo à dor. E no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, temos questões que são respondidas referente a esse assunto. E diante dela, da dor, muitas vezes questionamos nosso íntimo, exteriorizamos esses questionamentos. Por que estamos passando por algumas dificuldades? Às vezes físicas, às vezes psíquicas, outras morais e até mesmo financeiras. Questionamos por que algumas criaturas que nos parecem boas, inocentes, na tenridade, passam por dificuldades e dores que sobressaltam nossa compreensão, enquanto que criaturas muitas vezes cruéis, que se mostram sem escrúpulos, vivem sem dores ou dificuldades, chegando ao ponto de questionarmos a bondade divina. E sabemos que Jesus foi o primeiro e único consolador enviado pelo Pai ao nosso orbe físico. Ele se dirigia para toda a humanidade e para todos os tempos, através da palavra e do exemplo. Jesus prometeu um novo Consolador. Em seu discurso aos apóstolos no Monte das Oliveiras, quando ele disse: "Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu roguei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito." O Espiritismo, como o Consolador prometido por Jesus, vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio
justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. O mal existe e tem uma causa. Os males de todas as espécies, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguirmos: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe impedem da vontade. Entre os últimos, esses que independem da nossa vontade, cumprem-se incluam os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo, e que não se compreendem na natureza, na ordem da natureza. Por isso é que muitas vezes se ele afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se ele conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz a marca da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. Então, muitas coisas não compreendemos, porque não temos o conhecimento de tudo. Mas Deus, nosso Pai, tem. Infinitamente bom, infinitamente sabedor de tudo o que acontece, só permite porque é necessário. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar muitos efeitos de todos os flagelos naturais. Quer dizer, quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos. Facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se esforça em preservá-las das inundações. Constrói mais salubres habitações, mais sólidas para resistirem aos ventos, tão necessários à purificação da atmosfera, e se coloca ao abrigo das intempéries. Então, é assim que, pouco a pouco, a necessidade lhe faz criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Tendo o homem que progredir, os males a que ele se acha exposto são estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los.
Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o arguilhão que o impele para frente, na senda do progresso. Faz com que valorizemos a saúde. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí, a causa das guerras e das calamidades, que estas acarretam das disenções, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. E Deus vos lembra constantemente, por intermédio dos seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados, que trazem a missão de o esclarecer, moralizar, melhorar. E nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvidas de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre, então, as consequências do seu proceder. Entretanto, Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o bem. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar a vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar o bem como remédio. Sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma o melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. A dor é uma consequência do nosso livre-arbítrio. Lembremos que somos responsáveis pelo que realizamos, pelo que pensamos. Observemos uma situação comum nas nossas vidas. Um ente querido. Ou nós mesmos adoecemos fisicamente. E para que tratemos essa diversidade, para que possamos melhorar, se faz necessário, no tratamento a recebermos, medicações através de injeções. Necessitamos realizar procedimentos dolorosos. Isso tudo para obtermos a melhora da saúde. Agora pensemos no nosso filho, sobrinho, que se encontra necessitado desse tratamento e que lhe implora para que o proteja e não deixe o machucar. Mas
sabemos que a vida dele corre risco se não for realizado o tratamento que ele julga. E você sabe ser doloroso. Sabemos ser doloroso. Como agiríamos? Como uma mãe, um pai, um familiar zeloso e que ama o seu pequeno, provavelmente permitiríamos a dor momentânea, almejando o sucesso do tratamento. Então, pensemos nisso. Deus nos ama. Ele permite a dor momentânea para que alcancemos ao final a saúde que tanto almejamos, seja ela física, moral e espiritual. Pensemos nisso, que possamos refletir na necessidade da dor como remédio salutar e nas maneiras de evitá-la diante das nossas escolhas, diante das nossas atitudes. E com esse pensamento reflexivo, encerramos este momento, desejosos de melhor compreensão a esses momentos dolorosos que todos vivenciam em algum momento da sua trajetória. Que assim seja. Uma boa noite a todos.